Um atacante realmente mortal. Um cara que tinha finalização acima da média. Mas ele também driblava muito, era extremamente inteligente e capaz de meter gols de tudo quanto era jeito. Nunca foi muito midiático, mas dentro do campo o cara chamava a responsa e resolvia. Não por acaso se tornou ídolo do São Paulo, e é um cara muito querido pelo torcedor pela sua trajetória no clube. Hoje a história é dele, França. Françoaldo Senna de Souza nasceu no dia 2 de março de 1976, em Codó, estado do Maranhão. O França, assim como muitos brasileiros, veio de uma família bem humilde, que via no talento do garoto uma grande oportunidade de mudar de vida com o futebol. Então o jovem viajou até o estado do Amazonas para defender o time do Nacional. Ele ficou bem pouco tempo no clube e logo foi jogar no 15 de Jaú, do estado de São Paulo. No Nacional, o atacante teve apenas 2 jogos registrados e um gol marcado. No ano de 1995, foi jogar então na equipe do interior paulista, mas ficou pouco tempo também, pois ganhou a oportunidade da vida. Ele chamou a atenção de um grande, do São Paulo, fez teste no clube e passou. Isso no final do ano de 1995. No 15 de Jaú, o França teve um jogo registrado e um gol marcado. No ano de 1996, então, começou a fazer história com a camisa do tricolor paulista. No início, naturalmente, frequentou bastante o banco, mas quando tinha oportunidades, conseguiu mostrar seu bom futebol. Era a reserva de Miller e Almir. Na parte coletiva, o São Paulo vinha de anos acima da média, onde conquistou tudo que tinha direito no futebol. O França saiu do banco em uma partida contra o Rio Branco e fez um golaço de bicicleta. Sua entrada no jogo foi muito pedida por um torcedor, que acabou convencendo o Muricy Ramalho, o professor. Trocar, naquele momento, o jogo estava mal, o França, que ninguém conhecia, pelo Valdir, que o Valdir era super conhecido, foi até muito caro para o São Paulo. Então é difícil alguém acreditar, né? Mas o meu amigo aqui, eu acho que foi o único no Pacaembu que acreditou. E eu acho que foi uma energia que se somou, eu com o Muricy na hora ali, né? Você olhou mesmo pra ele? Porque muita gente grita, pede, o técnico às vezes nem dá bola. Você olhou pra ele, Muricy? Não, olhei, porque ali no Pacaembu é muito perto do alambrado, né? E o mesmo pensamento que ele tinha, eu também tinha, né? Eu tinha uma convicção muito grande no França, porque as pessoas não conheciam o França, só que eu conhecia muito bem nos treinamentos, né? O que aconteceu com o França no jogo? Ele virou pra mim e falou, se ele fizer o gol, você me dá a camisa? Eu falei, eu dou a camisa. Aí o que aconteceu? O França entrou e acho que foi o gol mais bonito da carreira dele, porque foi um gol de bicicleta, entendeu? Uma bicicleta fulminante, foi muito rápido o gol. E aí, cara, a torcida ia aplaudir, né? Eu não era mais burro, né? Então realmente isso aconteceu mesmo. Agradeci, foi quando acabou o jogo, porque eu sabia que o França ou ia dar a camisa pra alguém, porque ele estava muito feliz, né? Ou ia ficar a camisa pra ele. Não, eu falei, não, eu prometi. Nesse ano de 96, a única taça do São Paulo foi a Copa Master Comebol, em que o clube derrotou o Atlético Mineiro na final. Nesse primeiro ano, o França jogou 34 partidas e marcou 9 gols. Já no ano de 1997, o jovem e franzino atacante seguia evoluindo e ganhando cada vez mais minutagem com a camisa do tricolor. Nesse ano, o São Paulo acabou não ganhando títulos. A melhor campanha do time foi no Torneio Rio-São Paulo, em que a equipe foi eliminada na semifinal. Dentro do elenco do São Paulo, o França não era titular absoluto, mas era quase que um 12º jogador, um talismã que sempre entrava quando o time precisava e quase sempre ia lá e resolvia, como por exemplo em um majestoso contra o Corinthians, quando ele entrou e marcou o gol de empate em 2-2 diante do Timão. Em 97 ele disputou 45 jogos e marcou 9 gols. No ano seguinte, ano de 1998, o França se firmou de vez no time e passou a ser titular absoluto do São Paulo. O tricolor foi vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo, ao perder para o time do Botafogo. Já no Campeonato Paulista, a campanha foi melhor. O time chegou na final e venceu, ou seja, foi o campeão estadual daquele ano. Na decisão, o rival Corinthians pela frente, que tinha um timaço naquela época. O São Paulo foi derrotado na ida por 2-1, mas na volta venceu o Corinthians por 3-1 e conquistou aquele título. Destes 3 gols, o França marcou 2 e já mostrou ser um cara extremamente decisivo. Além disso, ele gastou a bola nesse Paulistão, sendo o artilheiro do estadual com 12 tentos. Ao todo, no ano, ele jogou 52 jogos e marcou 23 gols. Uma tabela espetacular que só faz quem sabe! Só faz quem sabe!
No ano de 1999, o França continuou bem no tricolor, porém desta vez o time passou a temporada em branco. No Brasileirão, o São Paulo foi apenas o 10º colocado, e acabou caindo na semifinal tanto do Paulista quanto do Torneio Rio-São Paulo. Nesse ano, a média de gols do França foi excelente, ele disputou 35 jogos e marcou 24 vezes. No ano de 2000, o São Paulo tinha um time bastante experiente, que acabou sendo mesclado com a juventude de caras como França. As campanhas do time no geral foram boas. Na Copa do Brasil, o São Paulo foi finalista, mas perdeu para o ótimo time do Cruzeiro. Já no Paulistão, o tricolor foi soberano e venceu aquele estadual. A final foi jogada contra o Santos. Na partida de ida, com o mando do Peixe, o França decidiu o jogo e fez o único gol, o gol da vitória do São Paulo com 1 minuto de partida. Na volta, no Morumbi, empate em 2-2 e mais um título para a galeria do São Paulo. Com relação ao França, ele novamente ajudou muito o time com seus gols, 18 no total, e foi o artilheiro daquele campeonato paulista. No ano, pelo São Paulo, o França jogou 54 jogos e marcou impressionantes 40 gols. Eu disse pelo São Paulo porque no ano de 2000, o França foi convocado pela primeira vez na carreira para jogar na seleção brasileira. Até seus companheiros já estavam pedindo que o atacante fosse chamado. Tamanho destaque e merecimento dele. Com certeza o Vanderlei Luxemburgo deve estar de olho na França. A França hoje está entre os 3 melhores do Brasil. É um centroavante, é um artilheiro, vive de gols, tá aí para fazer e tem categoria, tem capacidade suficiente para isso. É muito difícil realmente você chegar na seleção logo, mas eu acredito que minha chance... Foi um amistoso contra o País de Gales. No segundo jogo, que foi contra a Inglaterra em Wembley, ele marcou o golzinho de empate do Brasil, num jogo que terminou com o placar de 1-1. No ano de 2001, o França seguiu sendo convocado para a seleção, e claro, arrebentando no São Paulo. O cara estava imparável, fazendo gols de tudo quanto era jeito. Alguns importantes foram anotados no Torneio Rio-São Paulo daquele ano, como por exemplo contra o Fluminense na semifinal e também na grande decisão contra o Botafogo, na qual o São Paulo venceu os 2 jogos, de 4-1 e 2-1. O França foi o goleador máximo dessa edição do torneio e no ano ele disputou 65 partidas e marcou 45 gols. No ano de 2002, a quantidade monstra de gols que o França estava fazendo chamou a atenção do futebol europeu. Já estava negociado com o futebol alemão, porém só se apresentaria lá depois da Copa do Mundo. E enquanto esteve no tricolor, fez vários gols. Em um jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, válido pela semifinal, o França sofreu uma grave lesão e deixou o campo, perdendo assim qualquer possibilidade de ser convocado para o Mundial, no qual o Brasil foi campeão. No segundo semestre de 2002, o França então se transferiu para o Bayer Leverkusen pela bagatela de 8,5 milhões de euros. Nesses últimos anos no tricolor, o atacante era bastante contestado por alguma parte da torcida, apesar de ao longo de todos esses anos ele ter se mostrado um jogador de muita confiança. Nesse último ano, por exemplo, ele teve mais gols que jogos. Com o passar do tempo e a carência de bons e decisivos finalizadores, o atacante começou a receber o prestígio que lhe era merecido por toda a torcida do São Paulo, que sente muito a falta de um cara como ele hoje no time. Com a camisa do São Paulo, o artilheiro França disputou 327 partidas, marcou 182 gols e ganhou 4 títulos. Ele é até hoje o 5º maior artilheiro de toda a história do tricolor. E foi justamente no ano de 2002 a última partida do França vestindo a amarelinha. A história dele na seleção foi bastante breve para o nível que ele estava apresentando, só que nessa época a concorrência para os jogadores de ataque era de outro planeta. O último jogo do França pelo Brasil foi em abril de 2002, um amistoso contra a seleção de Portugal, no qual ele atuou por 45 minutos, substituindo o fenômeno Ronaldo. Sendo assim, defendendo a seleção, o França disputou 8 partidas e marcou um gol. Já recuperado da lesão, o França viajou para a Alemanha para encarar o maior desafio da sua carreira até aquele momento, jogar no disputado e competitivo futebol europeu. O clube em questão, o Bayer Leverkusen, não era qualquer um, era o atual vice-campeão da Europa, para você ter noção. No início, o Brazuca teve um pouco de dificuldade para se adaptar à nova casa, à nova escola de futebol, uma nova cultura, e não conseguiu ser o mesmo do São Paulo.
ficando diversas vezes no banco de reservas. A presença de brasileiros como Lúcio, Juan e Cris ajudou bastante o França, e o Leverkusen não conseguiu ganhar títulos. Terminou a Bundesliga apenas na 15ª colocação e caiu na semifinal tanto da Copa da Alemanha quanto da Taça da Liga Alemã. Na segunda temporada pelo Leverkusen, o França conseguiu melhorar bastante de produção. Ele fez uma bela dupla de ataque com o búlgaro Berbatov, e o clube conseguiu fazer uma ótima campanha no campeonato alemão. Terminou na 3ª colocação, só atrás de Werder Bremen e Bayern de Munique. Os excelentes resultados fizeram com que o time do França conseguisse uma vaga para disputar a maior competição de clubes do mundo na temporada de 2004 e 2005, lógico, a Liga dos Campeões. O França jogou 35 partidas e marcou 14 gols nessa temporada. Na temporada seguinte, o Bayer Leverkusen conseguiu jogar bem na fase de grupos da Liga dos Campeões e passou até em primeiro, num grupo que tinha o poderoso Real Madrid. Porém, nas oitavas de final, foi atropelado pelo futuro campeão Liverpool e acabou sendo desclassificado. Restaram então as competições nacionais para o Leverkusen, e na Bundesliga o clube terminou numa ok 6ª colocação, e na Taça da Alemanha foi semifinalista novamente. Nessa temporada, 3ª do França pelo clube alemão, ele jogou 32 jogos e marcou 14 gols. E a temporada de 2004 e 2005 foi, bem dizer, a última do jogador defendendo o Leverkusen. Isso porque ele disputou apenas uma partida dentro da temporada de 2005 e 2006, antes de não ter seu contrato renovado e, consequentemente, acabou deixando o clube. O que na verdade foi um alívio para o brasileiro, que já não estava mais curtindo jogar na Alemanha. Com a camisa do Bayer Leverkusen, o França disputou 97 jogos e marcou 33 gols. Em agosto de 2005, o jogador assinou com o Kashiwa Reysol do Japão. Disputou pouquíssimas partidas nesse ano e não conseguiu ajudar o seu clube a cair de divisão, pois eles terminaram na 16ª colocação e foram rebaixados no campeonato japonês. Já no ano de 2006 foi mais regular, e apesar de não voltar mais a apresentar o mesmo brilhantismo dos tempos de São Paulo, ele esteve presente no elenco do Kashiwa, que terminou em 2º lugar da 2ª divisão e com isso conseguiu acesso à elite do futebol japonês. O França fechou esse ano de 2006 com 28 jogos e 4 gols marcados. Já no ano de 2007, o França seguiu atuando pelo Kashiwa e, claro, fazendo seu pé de meia no futebol japonês. Não demorou muito para que ele virasse ídolo do torcedor local. Nesse ano, o clube, de volta à 1ª divisão, terminou na 7ª colocação. Fez uma campanha bem regular. O França jogou 26 partidas e marcou 8 gols. Já no ano de 2008, além do campeonato japonês, o Kashiwa jogou também a Copa do Imperador. Foi finalista, porém perdeu para o Gamba Osaka de 1-0 na prorrogação. Já no campeonato japonês, o clube terminou na 11ª posição. No ano de 2009, o Kashiwa voltou a fazer uma péssima campanha na Liga Nacional e, assim como em 2005, acabou caindo para a Série B, pois terminou apenas na 16ª colocação. O França fez a sua melhor temporada no Japão em termos de números, porque ele jogou 25 jogos e meteu 10 gols. Em 2010, continuou no Kashiwa para tentar com o clube o acesso para voltar à 1ª divisão e conseguiu. Não apenas subiu para a Série A, como também ganhou o campeonato japonês da 2ª divisão, apesar de não ter permanecido na equipe até o final de 2010. Fez parte dessa campanha vitoriosa. Em julho desse mesmo ano, rescindiu seu contrato com o time. Sendo assim, defendendo o Kashiwa, o jogador esteve em campo em 112 jogos, marcou 32 gols e ganhou um título. Depois de quase um ano parado, o jogador assinou com o Yokohama FC, clube também do Japão. O time foi muito mal e o França jogou poucas partidas na equipe, numa passagem bem curta que contou com apenas 10 partidas e um gol marcado. Depois disso, foi cotado no Ceará e ficou aguardando algum convite para voltar a jogar no São Paulo. Só que isso não aconteceu. Então o veterano acabou indo parar no time do Icasa, do futebol cearense. Por lá, novamente, esteve em campo poucas vezes, e esse foi seu último suspiro como atleta profissional. Foram 5 jogos disputados e nenhum gol marcado. Sendo assim, jogando por clubes, o França disputou 554 jogos, marcou 250 gols e ganhou 5 títulos.
Os vários anos jogando no Japão fizeram com que o França tomasse gosto pelo país, pela cultura, pela organização e a segurança. Então ele permanece morando lá até hoje, trabalhando como olheiro de clubes alemães. Ele busca vários jovens, vários talentos, Ásia afora. Eternizado na história do tricolor, o França é um daqueles casos que o torcedor sente muita saudade. Um atacante bastante diferenciado, rápido e letal dentro da área. A quem assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você dê o seu like, compartilhe o canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima aí. Falou!